Olá, estamos começando mais um Viralizar Pod e hoje com a nossa presidente da Mulher de OAB de Maricá. É isso, Mariana Satamini, gente. Olha, eu me confundi toda, é presidente da OAB da Mulher de Maricá. Isso. Mariana Satamini. Ela é da nossa cidade de Maricá, né? Cresceu, não nasceu, mas cresceu aqui. Desde os 6 meses. Seja muito bem-vindo ao nosso Viralizar Pod. Espero que nossa conversa flua, que você goste, se sinta à vontade. Porque eu tô nervosa, gente, não é um assunto que eu domino, tá? Então vamos com calma, tenham paciência com a Rust, que a gente vai chegar lá. Né, Mariana? Sim, mas é um assunto que a gente vai fluindo, né? Que a gente vivencia. Às vezes a gente acha que não, mas a gente vivencia, né? Tá na nossa rotina, no nosso dia a dia. E é bom a gente ter essa troca. Eu quero agradecer o espaço do Viralizar Pod. É muito importante a gente ter essa conversa de mulheres para mulheres. Isso sim. Só a conversa, a conscientização é que faz com que a gente tenha força, né? Se una. Isso aí, para ajudar umas às outras. E eu vou começar do começo. Mariana, como foi sua infância aqui em Maricá? Então, eu vim para Maricá com 6 meses de idade, porque minha mãe trabalhava no Rio. E aí ela me mandou para ser criada, né, durante a semana pela minha avó. Né? Então eu conheço Maricá quando Maricá não tinha absolutamente nada de evolução que a gente vê hoje, né? Fui criada em Araçatiba pela família do meu pai, pela minha avó, uma mulher que foi um grande exemplo para mim e é até hoje. Ela trabalhava, né, desde nova com o pai dela na antiga estrada de ferro de Maricá, né, que existia, cortava ali Itapeba, e ela trabalhava lá desde nova. Só que na época dela, a mulher não trabalhava, né, Kelly? E aí ela teve que casar. Foi criada para ser dona de casa, Foi criada para ser dona de casa, e ela casou com meu avô. Teve 8 filhos. Então a rotina que ela viveu foi do lar. Mas eu fui criada por uma mulher muito aguerrida, uma mulher que tinha sonhos, o sonho dela era ser enfermeira. E ela falava que, olha, eu quero ver você formada, eu quero que você estude, não pense em casar não, casa depois, se forma, tenha sua independência, se forma primeiro, vai trabalhar. E isso me impulsionou. E eu vi que ela gostava muito de enfermagem, porque aqui em Maricá todo mundo se conhecia antigamente. E aí se tivesse alguém... Dona Rita, tem alguém conhecido internado. Aquilo para ela era o auge, assim. Uma música que eu tô indo lá. Tô indo lá. E ela ia visitar o conhecido, rodava aquele hospital todo e conhecia todo mundo, e falava com fulano, e falava com ciclano, e voltava e falava com a gente. Não, a enfermeira fez isso, isso e isso. Então, assim, ela não... Se formando, parecia que tinha dom, né? Parecia que ela tinha um dom, e ela estimulava a gente a estudar, a conquistar os nossos sonhos. Ela foi muito feliz, porque assim, não é qualquer pessoa que vira pra gente um exemplo, né? Então, mesmo nas possibilidades dela, ela foi muito feliz e criou muito bem seus filhos e ainda seus netos, porque eu não fui a única. E a minha mãe também é uma outra mulher que é o meu exemplo de mulher, né? Eu falo delas porque eu acho que eu sou o que eu sou hoje graças a elas, né? O exemplo, ele arrasta, né? O que todo mundo fala. Minha mãe casou, teve o seu primeiro casamento, apesar de ter uma formação, ela não tinha independência financeira, liberdade financeira. Então, algo que também foi muito marcante na vida da minha mãe é que o que ela passou não só para mim, mas para as minhas primas, inclusive para as minhas irmãs, né? Que uma das minhas irmãs foi criada comigo, que a gente tem que ter garra para correr atrás dos seus objetivos, alcançar o que a gente quer, porque é muito frustrante você chegar lá na frente e você ver que a sua vida passou e você não correu atrás dos seus sonhos, que você não buscou evoluir, que você não buscou ser alguém. Eu sei que é uma realidade que muitas mulheres não têm,
né? Essa instrução muitas mulheres não têm. Então, quando eu falo isso, eu falo que elas desencadearam a minha missão. Eu sou uma que eu não tive isso na família, assim, de força de mulher que você tem, que você... Não tive. Eu corri atrás dos meus por conta própria, porque eu queria ser alguém, assim. Eu não queria depender de homem, porque eu já tinha também todo um histórico de família que não era agradável. Então eu não queria passar por aquilo, né? Também. Sim. Então eu passei a correr atrás dos meus objetivos para não ser aquela pessoa. Sim. Mas é difícil, assim. Muito Quando você tem um apoio, igual você teve, você corre feliz, você corre satisfeita, você tem todo aquele apoio. E quando você não tem, como muitas mulheres aí, né? Não tem. É muito difícil. E são realidades muito diferentes, né? Não dizendo que a minha não foi fácil, sim, né? Sim. Mas eu digo, o fato de você ter alguém, uma figura, te apoiando, sendo o exemplo para você, esse fato ele faz toda a diferença de você querer buscar ser melhor. Isso aí, não precisa nem do dinheiro, a gente não tá nem falando do financeiro. Não, tá é porque quando a gente fala mesmo, de liberdade financeira, a gente fala de um leque, né? A gente fala de autoconhecimento também, a gente fala de qualquer tipo de independência que a mulher precisa ter. Precisa ter. E elas, quando eu falo que elas são assim um exemplo para mim, é porque eu acho que essa missão que eu tenho de ser advogada, né, é de ser a voz, porque o advogado ele é a voz, né, do seu cliente. E o fato de eu ser advogada e mulher, eu acho que isso me dá a sensibilidade de saber ouvir, ter empatia, compreender a mulher e ser a voz, né, daquela mulher, porque muitas vezes uma mulher te procura e eu sou às vezes a primeira pessoa que ela tá abrindo um problema, não necessariamente um problema de agressão, né, mas ela tá se abrindo, às vezes um problema que ela não conta para a própria família. Então, se você não tiver o fato da gente ser mulher, da gente ter esse histórico, me dá essa sensibilidade, me dá essa garra de querer fazer, de querer usar o direito como uma ferramenta de transformação. Então, mas isso é muito bom porque, assim, também não são todas as advogadas que a pessoa vai sentar e vai se sentir segura para contar a sua história. Então, quando a pessoa chega até você, aí vê você tratando com carinho, porque, assim, a diferença do carinho, do respeito, independente da pessoa ser de classe A, B, C, D... Não importa, né? Com carinho, com respeito, ela já chega ali, você já desmonta ela, então ela já te conta tudo do início ao fim, já consegue confiar em você para que você consiga evoluir, né? E fazer o propósito dela, né? Atender o propósito dela, conseguir entender, conseguir saber como que você vai ajudar. Eu acho que isso conta muito, assim, porque é muito difícil você encontrar... Gente, eu sou uma que eu não gosto muito de direito, tá? Perceberam? Então, eu tenho um pouco de restrição, assim, quando você precisa, que eu acho que advogado tudo só quer ganhar dinheiro. Sim. Ninguém quer saber lá o que você tá passando, não quer... tá, vamos ver qual a sua causa né? Ninguém quer saber o que você tá passando, a sua história, o porquê que você tá ali, a agressão. Ninguém quer saber como foi a agressão. Não, vamos ver quanto a gente pode receber lá de danos morais, eu nem entendo muito disso. É bem complicado, né? E quando a gente fala de usar o direito para ser essa ferramenta de transformação, a gente, obviamente, todo advogado, como qualquer outra profissão, ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá cobrando, né, aquela contraprestação. Mas o direito não é uma contratação de um serviço simples. Não é só você buscar aquele direito do seu cliente, é você fazer às vezes fazer aquele cliente recuperar a sua dignidade, sabe? Recuperar a sua liberdade, às vezes financeira, se for algo de restrição, fazer aquele cliente recuperar a sua autoestima, no caso da mulher vítima de violência, né? Segurança. Então, assim, como eu falei, se você não tiver a percepção, a empatia para lidar com esse cliente, é bem complicado, é bem difícil. Então, esse desafio
que agora estou como presidente da comissão da OAB Mulher, foi um desafio que eu aceitei justamente por isso, porque eu queria sair do meu âmbito, né, de atender um cliente individual, e eu queria que esse trabalho começasse a expandir no sentido de construir conscientização de mulheres. A comissão é feita de mais mulheres, eu acho que hoje a gente tem em torno de 20 advogadas que fazem parte da comissão, trabalham para trazer conscientização para a sociedade como um todo. O que faz a comissão? Não só para advogadas. Por exemplo, no último mês, no mês das mulheres, nós fizemos um workshop, um evento bem bacana, que teve o apoio também do Instituto Pétalas. A gente teve a presença da secretária de Política e Defesa dos Direitos das Mulheres, assim como várias vereadoras que também são nossas representantes, são nossas vozes. E esse evento foi importante porque a gente falou sobre ser dona de si, né? E ser dona de si foi um conceito muito amplo. Todas participaram, acabou que a gente teve uma dinâmica que era para ouvir um pouco, e a gente viu que, na verdade, a gente tinha que ouvir muito. Foi uma dinâmica que se ampliou, porque todas querem falar, todas têm vozes, e a gente está ali para ouvir, para conscientizar, para trazer informação, para trocar informação, e foi muito legal, foi muito bacana, porque a nossa sociedade, ela não foi feita por mulheres e nem para mulheres. As mulheres hoje, no dia a dia, enfrentam ambientes hostis de trabalho, desigualdade estrutural, desigualdade salarial. Situações de racismo, né, de assédio sexual, assédio moral. São diversas situações que a gente esbarra o tempo inteiro. Sem querer, porque a gente não quer. A gente quer ocupar o nosso espaço, a gente conquistou, e a gente quer ocupar com total liberdade, assim como a gente vê que os homens ocupam com total liberdade. E quando a gente tem essa troca, quando a gente tem um evento que tem a participação de mulheres que nos representam, de mulheres que estão lá batalhando por políticas públicas femininas, né, que atendam o nosso gênero como um todo. Eu não digo só a mulher cis, né, como eu conversei com a Paola do Instituto Pétalas, uma mulher que atenda a mulher cis, a mulher trans, a mulher preta, a mulher periférica, e é um espaço aberto. E eu tenho certeza que todas as advogadas da comissão estão, assim, prontíssimas a atender, para acolher. Hoje a comissão não faz o atendimento por conta de captação de clientes, a gente não pode fazer. Mas essa parte da conscientização, da instrução, a gente vem com uma força bem grande agora, porque a gente que tem nossos direitos como mulher não foram dados, né? Se a gente olhar numa visão macro, batalha por cada histórica, né? Se a gente olhar numa visão histórica, a mulher conseguiu o direito a voto em 1972, que é recente, e através de muita luta, de protesto, a mulher às vezes consegue um direito a partir de uma necessidade, como é o caso da Lei Maria da Penha, como é o caso da lei em 2015, que o feminicídio foi considerado um crime hediondo, homicídio qualificado. Então, se a gente olhar para trás, é recente. Até para a mulher entrar na política também foi agora é obrigatório ter uma quantidade, né? Sim. Porque antigamente também, se fosse o caso, um homem nenhum deixava a mulher entrar. E além disso, é difícil a mulher entrar na política, é difícil a mulher conquistar um espaço de poder. E quando a mulher conquista, parece que a todo momento ela tem que estar ali validando. Esbarra com alguma restrição. Ela tem que estar ali validando por que ela está naquela posição. Né? A mulher é muito mais cobrada, a gente sabe disso. E
esse E trabalho... nós somos muito mais capazes, porque a gente consegue fazer milhões de coisas no único momento. No único momento, e o homem fica restrito àquilo. Então, A Kelly tá aqui me entrevistando, mas ela tá pensando lá, ó, eu tenho isso do filho, eu tenho não sei o quê. A gente é assim, exatamente. A gente consegue dar conta do que a gente tá fazendo aqui, pensando no que a gente vai fazer, no que a gente já fez. E... Não, assim, eu acho que a gente dá... Por exemplo, assim, eu sou muito detalhista. Então, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu quero que seja bem feito. Eu quero que a pessoa que vem aqui, como vocês, assim, eu tô fazendo podcast. Aí eu venho, eu quero que seja bem recebido. Eu preparo uma mesa com carinho. Eu preparo uma conversa antes. A gente dá um mimo. Então, assim, tudo pra pessoa se sentir bem acolhida. E o homem não se preocupa com essas coisas. Não. O homem faz o negócio lá, tá bom, vamos fazer isso aqui. Aí faz ali e vai embora. Não, então quando a mulher está na política ou está no governo de uma empresa, na diretoria lá de uma empresa, presidência, ela vai querer que aquilo seja bem feito, que ela evolua. Você vê que hoje várias CEOs aí de várias empresas são mulheres. Sim, e justamente pelo fato dessa sensibilidade. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter mulheres que nos representem, porque quando a gente tem uma representação no poder legislativo, a gente sabe que a gente vai ter a criação de leis que sejam sensíveis às nossas necessidades, às nossas demandas. A gente aborda diversos temas na comissão, assim como a gente aborda em parceria com outras instituições que são importantes justamente para trazer um conhecimento, porque às vezes a mulher não tem o conhecimento de como votar, o que aquilo representa para ela, de como eu posso dar o exemplo, de como se portar num ambiente de trabalho, se aquilo é um assédio moral, é um assédio sexual, enfim, são diversas situações que nós estamos expostas só pelo fato de sermos mulheres. Quando ela percebe assim que o homem tá num relacionamento abusivo. Sim, é muito complexo, porque até a mulher entender que aquele relacionamento é abusivo, ela passou por N situações, inúmeras situações, que às vezes ela não acredita. Nem eu acredito que eu passei por isso. E ter instrução, ter esse apoio em todas as áreas é essencial, e esse é o papel da comissão, esse papel que me traz uma realização pessoal e também profissional, e eu acho que é um trabalho importante, é um chamado, na verdade, né, uma missão. A gente saiu totalmente do foco, que o papo ficou bom, a gente foi indo, então eu vou voltar lá. Quais são os valores da família para você, que você carrega até hoje, assim, os valores? Tem muitos, né? Tem da minha avó, mas tem do meu avô também. Eu tenho valores de justiça, honestidade, às vezes eu até peco um pouco, né? A honestidade, do caráter. Eu acho que... isso. Tem mais coisa, mas assim... Eu acho que esses são meus pontos fortes. Você tem, na sua família, vocês são de pais separados, é isso? Então, os meus pais, não, né? Eu sou do último relacionamento do meu pai e da minha mãe. Só que minha mãe tem um filho, que é do primeiro casamento, meu irmão Rafael. E meu pai tem 3 filhos dos três relacionamentos anteriores. Só que todos nós nos damos muito bem. Eu tenho um monte de sobrinho, eu tenho um monte de afilhado, que assim, eles fazem a alegria. Hoje eu ainda não tenho filhos, mas eles são assim, a alegria da casa, a alegria da minha família. E também são uma alavanca. A gente tem muita menina, né? Eu tenho muita sobrinha. E de certa forma a gente trabalha hoje para que lá na frente elas encontrem uma sociedade um pouquinho melhor. O que a gente faz hoje é para construir um futuro um pouquinho melhor para a geração lá da frente, né? E também, assim, o exemplo que você teve lá da sua família, da sua mãe, da sua avó, que agora suas sobrinhas tenham em você, na sua mãe, na mãe delas, né, na família delas, para carregar isso também mais para frente
como exemplo também Exato. elas seguirem, né? Sim. Eu acho isso muito bacana, porque eu também tenho irmãs por parte de pai, do relacionamento antes da minha mãe, e durante um tempo a gente se falava, e depois a gente não se falava mais, e elas são de Maricá. E assim, hoje que eu vivo em Maricá, eu acabo tendo mais contato, eu acabo vendo mais vezes, e é muito bom, né? Porque assim, de certa forma é a família, gente, então não tem por que não... eu posso dizer pra você que eu não sei como deu certo, mas a gente fez dar certo, e assim, graças a Deus, assim, é um dos meus maiores orgulhos, é ter a convivência com meus irmãos, né, com a minha família, ter a oportunidade de participar do crescimento dos meus sobrinhos, isso é bom, né? Eu também acho isso muito bacana. Essencial para mim. E quando que você descobriu que queria ser advogada? Eu descobri, eu acho que veio, né, acho que não é nem como o que você quer ser. Eu acho que cai como uma missão pra gente, né? Eu descobri que eu queria mudar um pouco a minha realidade do que é uma sociedade justa, né, do que é fazer valer o meu direito. Então eu sempre tive muito isso. E eu acho que esse foi um dos pontos principais que me impulsionou, assim. Tem algum caso ou situação que marcou a sua escolha? Você, tipo, viu alguma situação e falou assim, não, tá vendo? Por isso que eu quero ser advogada. Tem várias. Tem momentos que você sai indignado, que você tá falando, não, mas às vezes a gente até brinca, né? Que hoje eu não, mas antigamente eu era, olha, mas eu tenho direito, esse produto aqui tá com defeito. Eu comprei tem pouco tempo, eu nem usei. E aí eu ia lá e queria fazer valer o meu direito. Hoje, eu acho que pelo fato de eu estar envolvida com tanta... Ih, gente, sandália... Aí minha prima fala isso, porque ela ainda é assim. Não, eu vou voltar lá porque a Vivo tá me cobrando, não sei o que. Calma, Carol, calma, vamos resolver. Hoje eu sou mais pacificadora. Mas essa foi uma atitude minha que me fez olhar, eu acho que eu vou dar uma boa advogada, sim. Mas é engraçado que você não tem jeito de advogada, né? Porque você fala mansinho, às vezes. Não, porque advogado, pelo menos os que eu conheço, né, são tudo assim, impotente, né, tudo... Sim, não, de chegar com autoridade. Você ganha Sim, na maciota, digamos assim, você vai no mansinho. Sim, o que eu converso muito, né, inclusive com alguns estagiários que passaram a ter convivência comigo, é o seguinte, o juiz, ele já sabe o direito. Você não vai falar para o juiz o direito, né? Você vai falar a história da parte. E se você não ouvir, se você não souber expressar, né, a história, o que aconteceu com a parte, e obviamente você vai usar as ferramentas legais, né, que atendam àquele caso. Se você não souber ouvir para expressar o que a parte quer, você não é um bom advogado. Então, assim, eu sou muito de ouvir, né, para poder ir atrás, fazer um bom trabalho. Porque, assim, aí, se for negado, a gente vai, a gente briga, a gente despacha, a gente conversa. Mas, assim, eu acho que para funcionar, assim, pelo menos funciona para mim e funciona bem. Você quer ouvir bem a parte para chegar lá e apresentar bem o que a parte está precisando. E na vida, né, Kelly? Eu acho que muitos problemas acontecem, assim, saindo um pouco, né, dessa parte legal. Eu acho que a falta de diálogo. As pessoas não conversam. Não conversam. Eu faço muito direito de família, né? Então a gente vê ali que talvez 70% dos casos do direito de família tivesse um bom diálogo. Você vê que o tribunal várias vezes incentivou a conciliação, a mediação, porque se tivesse um bom diálogo, 70% dos problemas da vara de família seriam resolvidos. Nem chegaria lá, né, no caso. Chegaria para uma homologação somente, né? Porque como a gente fala, quem é melhor do que um pai e uma mãe
para decidir o futuro do seu filho. Isso aí. Né? Só que às vezes por falta de diálogo, por briga, a gente não consegue ali desenvolver. Mas você sabe, assim, que eu conheço família que tem muito esse negócio de alienação parental, que aí separa, ai, mas sua mãe é isso, isso, isso. Ai, que seu pai, aí fica botando a criança um contra o outro. É, meio que fazendo a criança Isso aí. de instrumento para atingir o ex-parceiro ou ex-parceira, né? Isso é uma realidade, porque existe sim mais do que a gente imagina. Muito mais, São casos que chegam à justiça diariamente. E assim, o que as pessoas não entendem, ou o que esses pais não entendem, é que está prejudicando o futuro daquela criança, a parte total psicológica daquela criança, né? Lá na frente, além do futuro, da parte psicológica, vai desencadear diversos problemas para aquela criança, seja de posicionamento, porque vivenciou muitas brigas, né? Que fica falando mal do outro. Sim, tentando descaracterizar a figura da mãe em casa, ou vê do a mãe pai. de uma forma. Aí você chega na casa do pai e o pai fica falando que a mãe é de outra forma. A criança fica assim, opa, como que é minha mãe mesmo? Se é o que o meu pai tá falando ou se é a minha mãe que eu convivo com ela em casa. Porque, na verdade, o que ainda as pessoas não entendem é que, independente, né, de como é aquela mãe ou aquele pai, é mãe e pai, a figura não vai mudar. Se para o pai hoje já não funciona mais ter um diálogo com a genitora, de qualquer forma ele tem que manter o respeito, mínimo, e vice-versa, né? Porque eles vão ter ali um elo que é eterno, que é a criança. E eu acho que hoje a gente não vê isso, seja por falta de diálogo, por falta de respeito entre as partes, mas a gente não enxerga muito a preocupação com a peça principal. Exatamente. Que é o criança, menor. Né? Nesse caso até que eu tô citando, a minha amiga tinha posto na justiça, né? Que não pagava pensão direito, ou ele tinha recebido um dinheiro e não tinha repassado para as crianças. E aí ficou isso na justiça. Quando o menino fez 18 anos, ele convenceu o menino a tirar da justiça. O menino tirou. Tipo, o menino não ganhou nenhum centavo. Ele convenceu o garoto, que acho que o menino tinha já o direito de escolher se queria continuar ou não. O menino abriu mão, ficou sem o dinheiro, e a irmã que ainda se manteve no processo para ganhar o dinheiro dela. Mas ele convenceu o garoto a tirar o processo. Fazer a exoneração. Né? Então, assim, tudo bem, é dinheiro, quer ler dinheiro, mas era direito da criança. A criança ficou ali aquele período todo sem ganhar nada. Você tocou num ponto, desculpa até te contar, você tocou num ponto muito importante. É o direito da criança, do menor, né, ou maior que faça jus, se estiver estudando, enfim, tem várias regras. E aí é direito do menor, porque às vezes o genitor vai pagar a pensão achando que é para a mãe, tô facilitando a vida dela. Exatamente. Não, gente, não é direito do seu filho. Nesse caso, o menino mesmo, o dinheiro ficava com o menino, não ia nem para ela. A parte que era dele, ele ficava para o menino mesmo. E, assim, ficava pro menino, o menino mesmo que recebia. Não era a mãe que recebia e passava pro menino, não. Porque, não vai passar para ele, não. Era o menino que recebia. Nesse caso, a justiça já entende que ele tem a capacidade civil, então ele pode escolher, né? Isso pode interferir, obviamente, na formação, porque às vezes tem 18 anos, mas cursa uma universidade, precisa, e a gente sabe, né, universidade, a gente tem despesa com livros, com transporte, com alimentação, então isso de certa forma vai influenciar o desenvolvimento daquela fase, daquele filho, né, só que é complicado, porque em contrapartida, esse filho tem capacidade civil de escolher ter ou não a ajuda ali do pai, né, já não cabe à genitora, mas ao que cabe num filho menor, no caso da menina, ela sim faz questão, porque é o direito da filha, né, de ter o auxílio para ter um desenvolvimento, para ter dignidade, porque assim,
o que as pessoas não entendem é que o casamento acaba, mas o filho continua. O amor pelo seu filho continua, o auxílio, acho que a necessidade de você auxiliar seu filho a ter um bom desenvolvimento, um desenvolvimento saudável, a ter recurso, Isso, né? Eu acho que isso continua. Então, assim, não é porque você tem todo o direito de não se dar bem com o seu ex-cônjuge, mas você não pode abandonar o seu filho, né? Isso aí. E é bem complicado. Eu sei que a gente mexe com sentimento, a gente mexe com várias esferas num caso desse de divórcio, de guarda, de pensão, mas eu acho que o principal, o foco que não deve ser perdido é o direito da criança, assim. Eu acho que é o respeito e o amor até pelo próprio filho. Sim, porque com você certeza. tirando esse dinheiro que era direito dele, você priva ele de um monte de coisa. Como eu falei, coisas exatamente. que às vezes na hora você não tem ideia, mas que ele precisa para ter um bom futuro. Ser um bom homem, fazer um bom estudo, conhecer pessoas, né, boas, sei lá, é tanta coisa que envolve que eu sou meio contra esses negócios aí, né? Como que você chegou lá na presidência da OAB, lá da Comissão das Mulheres? Não é comissão, né? É a comissão da OAB Mulher Maricá. Isso aí. Eu comecei na OAB como um todo, né? Porque eu acho que quando a gente quer mudar o nosso futuro, principalmente na parte profissional e pessoal também, a gente tem que botar a mão na massa. Se a gente quer a valorização da advocacia, como é o meu caso, se eu quero a valorização da minha profissão, se eu quero uma classe forte, uma classe unida, eu tenho que batalhar por isso. Então eu tenho que ajudar a minha classe a ter representatividade, a ter força, né, a ter respeito. E isso me fez participar mais, me envolver mais nas questões da ordem, né? E aí eu comecei sendo delegada de prerrogativas. Prerrogativa profissional era uma comissão voltada mais para os direitos do advogado, porque o advogado é a voz daquele cidadão, então ele tem que ter prerrogativas para poder entrar na sala do juiz, despachar, para poder ter acesso ao inquérito. São coisas que parecem óbvias, mas que às vezes a gente tem impedimento. E aí eu comecei sendo delegada, virei presidente da comissão de prerrogativas, fui durante 2 mandatos, e também da comissão de eventos, né? Só que são comissões que trabalham ali para a nossa classe. E aí, quando eu recebi esse convite para me tornar presidente da comissão da OAB Mulher, para mim foi uma oportunidade, porque além de trabalhar com mulheres advogadas, né, a gente tem a possibilidade de trabalhar com a sociedade em si. E é um trabalho amplo demais, que tem um retorno absurdo, porque a gente às vezes acha que a realidade é uma e a gente escuta mulheres com realidades totalmente diferentes. E quando eu falo de realidade, eu falo de coisas simples, a ter acesso ao básico mesmo, né? E acesso à educação, enfim, a coisas complexas, né? Mas vocês ajudam o quê? Instituições, mulheres que batem lá? Como que é essa ajuda? Então, quando existe algum caso ou outro de mulheres procurando, a gente instrui. Na verdade, a gente não pode captar clientes, né? Então, a gente faz o papel de instruir. A gente faz diversos eventos, a OAB, inclusive, através da CARD, faz campanha de vacinação, ou a gente faz eventos que estimulem a mulher de alguma forma, como, por exemplo, eventos do Outubro Rosa, que a gente leva ginecologistas, nutricionistas, né? E, assim, é bacana porque, às vezes, tem mulheres que não têm condição, gente. É a realidade. A mulher, às vezes, não tem condição de ter uma consulta com uma nutricionista, porque acha que, assim, é algo supérfluo para a realidade dela, né? E que não é, né? Saúde hoje é tão importante quanto tantas outras coisas. Hoje não, né? Durante a vida toda. Sim. E aí é algo que está longe da realidade
e a gente faz eventos com esse tipo de profissional, com psicólogas também. Já teve eventos sobre sexualidade, eventos com representantes, né, nossas da Câmara de Vereadores. Então a gente tenta ter alcance, não só as mulheres advogadas, mas também as mulheres da sociedade. Entendi. Né? Você até falou do Instituto Pétalas, eu sou uma das diretoras lá do Instituto, né, que minha amiga me convidou, a Paola, para ser, justamente para isso, para a gente tentar ajudar o mínimo que seja, porque a gente não consegue, né, fazer muita coisa, mas o pouco que você vai ajudando a cada uma, eu acho que se todo mundo já ajudasse um pouquinho, né, a gente chegava no montante. E é assim que a gente tem conquistas na nossa sociedade. Como eu falei, a nossa história é assim. É uma mulher apoiando a outra, reivindicando direitos, né? Mas a gente precisa também trazer conhecimento umas para as outras, porque nem todas têm não têm a mesma realidade, né? E muitas não sabem o mínimo direito que ela tem de um simples papel, de um simples chegar num lugar, ela não sabe o direito de como faz. Essa troca é importantíssima. Às vezes a pessoa acha que o evento da UAB vai ser na UAB, vai ser só mulheres. Não, toda a sociedade, toda a sociedade. E no último foi bem bacana, porque foram vários grupos de mulheres, e cada uma com a sua especificidade. Um grupo era voltado para mulheres 60 a mais. Assim, a gente planeja algo, e quando a gente realiza aquele evento, aquele workshop, aquela palestra, a gente olha, nada do que a gente idealizou saiu assim melhor, né? A gente não atingiu o que a gente idealizou, a gente ultrapassou. Porque a gente vê que a proposta avançou muito mais do que vocês pensavam. Sim, que tem mulheres que querem ter voz, né, e que lutam para isso. E isso é bem bacana, quando a gente começa a se unir e aliar as nossas forças. Não, essa é uma das propostas do Viralizar Pode, assim. A gente aqui, a gente foca muito nisso de trazer mulheres reais, contando as suas histórias reais. Tentando ajudar de alguma forma, fazer com que aquilo que ela passou, ela transmita para outras mulheres, para que aquela pessoa se identificar, ver o que ela pode fazer. Né? Por exemplo, a gente tive entrevista com mães atípicas, então assim, ela contou toda a vivência dela de como é com um filho autista. Então, às vezes, você tá em casa não sabe como que faz, aí escuta, então assim, te passa, às vezes abre uma luz, eu posso fazer isso. E te traz o conforto de saber que você não passa aquilo sozinha, né? Isso. E ter um grupo de mulheres que se una, seja de mães atípicas, seja de empreendedoras, é importantíssimo, porque você saber que você não está sozinha, que as suas lutas são de outras mulheres também, te traz força, te traz ânimo para continuar a lutar, né? A desenvolver, às vezes, algo que você deixou parado, esquecido. E às vezes você está em casa ou em alguma situação dessa assim, você não sabe o que fazer. Sim. Né? Às vezes você está tão perdida que não vem nada na sua mente do que você pode estar fazendo. Não tem uma luz. Exato, não tem uma luz. Aí você escuta uma história, poxa, eu acho que isso eu consigo fazer. Sim. Pô, se ela conseguiu daquele jeito, eu acho que isso eu também consigo fazer. Então eu vou por esse caminho aqui que se deu certo para ela, de repente eu também consigo ir nessa mesma vertente. Sim, e também conhecer, olha, procura o instituto tal, no caso de mães atípicas, algo que às vezes uma mãe não esteja encontrando de solução para o seu filho, outras mães já passaram, já tem a solução, e uma apoia a outra, porque mulher é assim. E a questão de a mulher não apoiar a outra, eu acho que isso já está
ultrapassadíssimo. Mas A você gente acha sabe que que realmente existe. é isso que eu ia falar? A gente sabe que existe, mas é algo ultrapassado, porque acho que o mundo, ele tem espaço para todo Não, mundo. com certeza. Ninguém vai fazer exatamente o que você faz. Não existe, na minha cabeça, pelo menos, não existe a questão da mulher não apoiar a outra mulher. Porque a gente passa pela mesma realidade, a gente passa não pelos mesmos específicos problemas, mas a gente passa por problemas que, assim, só pelo fato da gente ser do mesmo sexo, né? Exatamente. E não tem o porquê, não apoiar. Mas eu já vi até, inclusive, uma psicóloga falando, mas você tem que ser uma mulher bem resolvida para você apoiar e dar voz a outras mulheres. Eu acredito assim, realmente você tem que ser uma mulher bem resolvida, mas eu acho que mesmo que você não seja, eu acho que o fato de você dar voz a outra mulher potencializa a sua própria voz. Mas você sabe que às vezes só você escutar Sim. uma outra mulher, você não sabe o bem que você está fazendo para ela. Com certeza. Já teve situações que eu passei, assim, que aí, e sem querer, de conversar com alguém e tal, e depois a pessoa no dia seguinte fala assim, poxa, Kelly, aquilo que você falou para mim naquele dia era tudo que eu precisava ouvir. E assim, eu nem sabia, né? Era uma conversa informal, né? De um jeito... Às vezes você se abrindo com outra pessoa, você está ajudando de forma indireta. O seu problema, às vezes a pessoa está passando e a gente não sabe, né? Com certeza. E a pessoa fala, pô, você estava passando por aquilo, você falou que fez isso, eu fui lá, fiz, resolvi meu problema. Então, assim, às vezes o fato de você ouvir, você não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. Ouviu, você já está ajudando outra pessoa. Não, é verdade, eu concordo. E esses negócios da mulher de não se ajudar, é o que também eu bato literalmente nessa tecla todas as vezes que eu faço podcast. Que a gente precisa ajudar umas às outras, porque não precisa ter concorrência, gente. Nós não somos concorrentes de ninguém. Eu faço um podcast e a outra também faz, por que que eu não... hoje um exemplo, hoje fulana quer ser entrevistada e eu não tenho tempo para ela. Fulana, olha, eu não tenho como encaixar ela no meu, você pode encaixar ela no seu. Eu fiz um bolo, eu não tenho tempo para fazer um bolo hoje, mas fulana tem, peraí, fulana, você pode fazer o bolo para ela que eu não tenho tempo? Então assim, é uma ajudando a outra, uma indicando a outra. E quando eu falo de você dar a voz a outra mulher, você está potencializando a sua própria voz, é porque hoje a gente ainda tem muita coisa a conquistar. A gente já conquistou bastante coisa, mas ainda faltam inúmeras coisas a conquistar. E a gente só consegue conquistar quando a gente tem potência, quando a gente tem apoio, quando a gente tem força. Então, por isso que eu acho que, na minha concepção, pelo menos, não existe essa questão de você não dar voz a outra mulher, né? Independente de qual seja o assunto ou o tipo de fala, eu acho que todas têm algo a falar e também precisam ser ouvidas, né? E atendidas. Na sua profissão, como que você lida com a responsabilidade de representar tantas mulheres? Assim, é complicado, né? Porque eu acho que ao mesmo passo, né, que a gente tem de ouvir, a gente também sabe que a gente carrega um peso de fazer o direito daquela mulher ser atendido, né? Ser concretizado. Então você não... É um peso porque assim, você está trabalhando com frustrações, com sentimentos, né? Por mais que não é a letra pura da lei, a gente trabalha com o psicológico, com o emocional, com o sentimental, com as expectativas, com a parte financeira. Então, assim, é extremamente delicado, é importante, você saber, assim, ter a ciência, a noção, a empatia de ser um instrumento adequado, né? Eu me vejo como um instrumento, na verdade, nem como uma representante, mas eu vejo como uma ponte. Você acaba sendo a voz das mulheres que estão atrás de você ali querendo falar e você tá ali representando. Sim, e eu gosto muito, assim, de ser a ponte, né? Porque eu vou voltar para esse último evento que foi sensacional, porque quando eu abri um pequeno
pequenininho, Kelly, momento de fala, assim, que era para ser pequenininho, que eu perguntei para vocês o que é ser dona de si. E aí a gente teve Relatos importantíssimos. várias histórias, não só de autoconhecimento, de liberdade financeira, de independência, se encontrar profissionalmente, né, e ser dona de si, envelhecer com saúde. A gente teve, assim, e assim, eu me sinto realizada quando eu vejo que o nosso trabalho tá atingindo, tipo, a ponte tá chegando a algum lugar, né? Vocês desejam. A ponte tá chegando a algum lugar. Então, hoje eu me vejo eu não vejo não só a mim, mas o trabalho da comissão e o meu trabalho também como advogada, eu me vejo como uma ponte, né? Que conselho você daria para as mulheres que querem lutar por outras, mas ainda não sabe como? Comece, depois melhore. Porque se a gente esperar, né, estar pronta para alguma coisa, a gente nunca vai estar. A gente sempre exemplo, vai né? esperar. Eu sou exemplo, comece e depois melhore. Sim, porque só a experiência vai fazer a gente ser bom em algo. É verdade. E eu acho que quando a gente quer fazer algo genuinamente, a gente não precisa ser totalmente experiente, mas a gente precisa saber ouvir, a gente precisa procurar ajuda, procurar outros profissionais. Eu quero fazer isso, vamos nos unir, vamos fazer, vamos providenciar. E é isso, comece. Eu, por muito tempo, fiquei parada achando que, assim, acho que em toda profissão, né, você tem uma certa insegurança, mas é normal, isso é natural, né, mas se a gente tem aquela vontade genuína de ajudar outras pessoas, outras mulheres, seja em qual área que for, comece, porque com o trabalho vem a experiência e a pessoa vai se aprimorando. Esse é o meu lema. Como que a comissão atua com as mulheres que têm vulnerabilidade? A comissão ajudando essas pessoas, como que atua? Mas depende da vulnerabilidade financeira ou que sofreu alguma dessas, qualquer uma. Então, hoje a gente faz encaminhamentos, né? É por isso que o diálogo é muito bom. Eu já estive na Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, justamente para entender como a Secretaria hoje funciona. Os serviços da Secretaria foram muito bem recebidos, porque a gente direciona as mulheres. E lá não atende só mulheres vítimas de violência. Atende todo tipo, eles têm trabalhos para fazer com que a mulher ingresse na carreira profissional ou se desenvolva em alguma atividade, enfim, recupere a sua dignidade, a sua figura feminina. Alguns trabalhos a gente realiza, que é de instrução, de orientação, mas outros, né, dependendo do caso concreto, a gente faz encaminhamento, né, seja para um atendimento à delegacia, seja até mesmo para uma ajuda psicológica. Então, dependendo, é bem específico, então depende do caso. Como lidar com o machismo estrutural no ambiente jurídico? Como que você lida, né? A gente lida. Vocês, né, mulheres de advogados. Sim, eu acho que com conscientização, é você saber você ter a convicção do que você faz, de quem você é, de você lutar pelo seu espaço, né? Eu sofri isso porque eu me formei muito nova, né? Com 22 anos, com 24 eu já estava indo para uma audiência com advogados mais velhos, achando que eu era estagiária, né? Com 24 aninhos. E às vezes eu tendo que ensinar a usar o PJE na audiência. Então, assim, acho que nós, mulheres, temos esse jeitinho, de saber se impor, né? Cada mulher vai saber se impor da sua maneira, e é a maneira que ela encontrou de se impor e é a correta, é a maneira que funciona para ela. Né? Comigo aconteceu diversas vezes e a minha maneira de me posicionar sempre foi: doutor, vamos voltar
ao processo, a parte está aqui. Tem acordo? Não tem? Às vezes levando uma certa seriedade, né? Como eu falei, numa audiência, o advogado falou, cadê, doutora? A outra advogada, porque eu sempre, quando eu comecei com a doutora Rosemary, que me ensinou muito, e aí a gente sempre andava juntas, né? E aí teve uma audiência que eu fui fazer, ela não estava, e o advogado achou que eu era estagiária, né? Porque eu não era advogada. Eu falei, doutor, não veio, mas eu estou aqui para representar a parte. O senhor sabe que agora com o novo CPC, o senhor não precisa apresentar sua contestação agora. Tipo assim, ao mesmo tempo... Não, ao mesmo tempo em que ele também estava tentando me desconfigurar como profissional, eu também poderia desconfigurá-lo. Olha, o senhor está aí no retrocesso. Então, assim, é um tomar lá da cá, sabe? Eu acho, além da gente ter que fazer isso, cada um vai dando o seu jeitinho de saber se impor, né? E principalmente mulher, saber se impor. Quando eu era da comissão de prerrogativa, teve um caso que é muito famoso na OAB, se eu não me engano, de São Pedro da Aldeia, que uma mulher advogada foi proibida de entrar no fórum pela juíza. Como assim? Sim, por conta da saia. Ela tinha uma régua, e aí essa régua media a saia da advogada. E efetivamente não era uma saia curta. Eu lembro que a comissão da OAB Mulher do Estado, todas as comissões da OAB Mulher foram convocadas para irem naquele fórum. Até a doutora Ana Tereza acompanhou e conversou com a juíza da comarca, que era uma violação de prerrogativas, e além disso, né, será que existe uma régua para medir o terno, o blazer do advogado? Então, assim, são situações totalmente descabíveis, assim, descabíveis, mas que acontecem, né? Foi num passado recente. E o que é pior, que era feito por uma mulher. Por uma outra mulher. E assim, ainda tem, né? Foi o que a gente falou. Que a gente está falando o tempo inteiro, né? Ainda tem. Então, assim, a gente passa por diversas situações que são aleatórias, são ridículas, às vezes, dá até para a gente entender. Isso está acontecendo mesmo, né? E eu acho assim, cada uma tem ali, eu acho que nós mulheres temos que ter a nossa convicção, o nosso poder de posicionamento. Não podemos baixar a guarda quando a gente está com o nosso direito, né? E fazer valer o nosso direito. E assim, para tudo, né? Para tudo mesmo. Para tudo. Tem alguma estatística de um exemplo? Deixa eu tentar explicar o que eu quero perguntar. De causas ganhas com advogadas mulheres e causas ganhas com advogadas homens? Tem alguma estatística para... Se tiver, eu não sei te informar, mas eu posso buscar. Mas, assim, a gente sabe que nunca é... Não, assim, é bem provável que seja maior também, porque eu acho que a maioria é homem, né? Sim. Não, a maioria é advogada. Hoje são mulheres? São mulheres. E não que a gente queira sempre... A gente não quer fazer um comparativo entre mulher e homem. A gente quer falar da nossa realidade, da realidade que a advogada mulher enfrenta, que é totalmente diferente do homem, né? Como eu falei, a sociedade não foi feita pra gente, né? E a gente está tendo que trazer posicionamentos, a gente está tendo que conquistar direitos, né? A gente está tendo que batalhar por espaço, né? E assim, não é uma competição, não é isso. Isso era só uma curiosidade. É a curiosidade mesmo. Porque assim, é legal essa curiosidade da gente saber que não é uma competição, é saber que a gente está conquistando o nosso espaço, né? É por isso que eu peguei esse gancho na sua fala, porque assim, a gente quer saber percentual, mas não é por isso. Não é competição. É para saber o nosso avanço, sabe? O nosso espaço na sociedade. E isso é legal. Eu fiz questão de explicar, porque às vezes uma fala da gente, a pergunta era exatamente essa, para ver a evolução de mulheres trabalhando com isso, ganhando causa, se dedicando. Hoje nós temos
a maioria das mulheres advogadas, e aqui no estado do Rio nós temos a primeira presidente da OAB do Rio, mulher, a doutora Ana Tereza Basílio. Foi muito bem votada, foi muito apoiada, porque foi como eu falei, há pouco tempo atrás, se eu não me engano, o nome era doutora Miriam, ela se formou em Direito, a primeira mulher advogada, né? Ela se formou em Direito e não pôde ingressar nos quadros da ordem. Ela demorou muito para ter essa conquista. E hoje a gente vê que é um espaço que é mais ocupado por mulheres. Porque sempre foi um ambiente muito de homem, né? Muito machista mesmo. Então, realmente, para introduzir mulher ali, foi galgando mesmo ali. Foi aos poucos, a mulher conseguindo, avançando. E hoje a gente fala com convicção propriedade, que a gente conquistou esse espaço. E a gente batalha por isso, não é questão de percentual, é um detalhe, mas para a gente é muito importante, né? Não por competição, mas por fazer, para a gente mostrar para a gente mesmo, sabe? Para o nosso gênero, olha as nossas conquistas, olha onde a gente chegou. Só que sim, a gente não está satisfeita não, a gente quer mais, a gente quer alcançar outros espaços. A gente, além de alcançar esses espaços, a gente não quer ter que toda hora tá validando a nossa posição, né? E isso é bem bacana. Né? Mariana, 5 dicas que você daria para uma mulher que quer seguir no direito? 5 dicas. Eu acho que eu já dei algumas, hein? Tá brincando. Brincando não. 5 dicas. Primeiro, saiba ouvir. Se você não gosta de ouvir, se você não gosta de pessoas, né? A primeira, ouvir. A segunda, gostar de gente, gostar de pessoas. Primeiro, ouvir, porque você vai trabalhar com diversas áreas que atingem o ser humano, né? Como eu falei, desde a área psicológica, que envolve questões familiares, áreas financeiras, delicadas, questões né? Muitas das vezes são coisas delicadas que a pessoa já chega lá como nervosa, com várias situações. Você tem que gostar de ouvir para você ser voz. Você tem que gostar de gente, porque você vai trabalhar com gente, com ser humano. Você tem que ter garra. Por quê? Porque às vezes a nossa luta, né, pessoal, ela cansa. Imagine você tendo que lutar por você e por outras pessoas, né? Fazer valer o direito de outras pessoas. Então você tem que ter garra. Você tem que estudar, porque o direito ele vai evoluindo, vai modificando conforme a sociedade também vai evoluindo e vai modificando. Então, assim, não adianta achar que você vai se formar e acabou. Não, as leis mudam e que bom. O nosso trabalho é para isso, é para mudar a lei, para fazer valer os direitos. Então, estude, goste de estudar. E o 5º que eu posso falar é persistência. Persistência para seguir o seu sonho, para não desistir, para não desanimar com o primeiro empecilho, né? Se você for mulher, então vão ter inúmeros empecilhos que vão tentar te fazer paralisar. E desses empecilhos, muitas das vezes vão ser pessoas falando que você não é capaz, que você não consegue, que você não pode. Ou que você tem que ter outras prioridades, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a mulher, realmente ela tem que ter muita persistência, porque a sociedade cobra a todo momento. Talvez você, ela trabalha muito, deixa as crianças muito sozinhas. Ela trabalha muito, não cuida da família. A mulher é a todo momento cobrada, né? Por tudo, por tudo. Se ela escolheu não ter filho, ela é cobrada. Se ela escolheu ter filho, ela é cobrada. Se ela escolheu trabalhar, ela é cobrada. Se ela escolheu ficar em casa e cuidar da família, ela é cobrada da mesma maneira. Então, mulher tem que ter persistência e a gente
tem luta que... e busca por isso. Por isso. Então a Mariana está aí para isso na comissão da OAB, né? Ajudar outras mulheres, dar voz a outras mulheres. Se você está precisando, se você quer alguma coisa que seja que a comissão possa ajudar, te instruir. Aonde que fica a comissão aqui em Maricá? Fica na OAB mesmo. Aonde que é? Eu não sei em onde fica. Araçatiba. Em Araçatiba. Perto do fórum. Perto do fórum. Pode ir lá, a pessoa pode ir lá, lá para perguntar alguma coisa, para tirar alguma pode dúvida. Perguntar, e aí elas são encaminhadas para ver se a comissão atende ou se não atender, como a gente conversou, elas são encaminhadas. Isso. Então, ó, se vocês precisarem, vão lá, alguém vai estar lá. Se não for a Mariana, vai ter alguém disponível para vocês, né, Mariana? Sim, sim. Quais são as suas redes para você deixar aí para o pessoal se quiser te contratar, quiser alguma palestra? Eu não posso, tá, gente? Palestra, coaching, você também é coach. Sim, a gente acabou nem entrando nesse assunto, porque o papo foi tão bom, tão longo, que a gente foi se estendendo. Né? Mas as minhas redes sociais eu sempre posto algo informativo. Pode seguir na Mariana Satamini. As ações da comissão estão no Instagram da OAB Maricá. E toda a divulgação a gente faz por lá. Os só dois seguir. Instagrams. O seu que você sempre bota informativos. O meu é mais informativos, né? Profissionais, né? Mas nada de captação, sim, né? E o da OAB? E o da OAB também, informativos, instruções, eventos. E aí, quem quiser estar ligada, antenada, pode acompanhar, faz bem acompanhar para participar. Isso aí. Eu sou uma que vou lá acompanhar, porque eu não acompanhava, tá? Confesso. Porque eu já falei, eu tinha um pouco de restrição, assim, com direito, porque é o que eu tô falando. É sempre muito machismo, é sempre muito... E saber que tem mulheres, que tem essa comissão, que tá lá ajudando mulheres, para mim, é ótimo. Eu fiquei sabendo disso no evento anterior, que você falou que teve, que eu também tive lá no finalzinho, para falar com a Paola. Então, assim, ela me contou um pouco do evento aqui, que como foi, né? Eu achei super interessante. Eu falei, opa, vou me ligar mais nisso, que eu tava um pouco desligada, digamos assim, né? Será muito bem-vinda, venha. Venha, vambora. Se for para ajudar, a gente tá junto sempre. Sim, a comissão tem colaboradores também. Então, o Viralizar Pode, então, vai ser mais um. Para dar voz para essas mulheres, e é ótimo, né? Porque... quando a gente junta as nossas vozes, a gente potencializa. É isso que a gente quer, né? É isso. Temos um presentinho para nossa convidada. Não vai sair aqui de mão a banana, do Viralizar Pode. Obrigada, amor. Mariana, é um mimo de produtos artesanais. GNS Produtos Artesanais Pode. É da nossa querida Natasha. É lindo. Que chique. Cheiroso. Amei. Ela é uma mãe atípica que trabalha fazendo esses sabonetes maravilhosos. Não só sabonetes, mas ela tem cheiro de ambiente, velas. Nossa, muitos produtos. Muito depois, cheiroso. E se quiser alguma coisa, fica à vontade. Você também, se quiser, o Instagram dela vai estar aqui para vocês poderem conhecer o serviço dela. NS Produtos Artesanais. Botando aqui a sacolinha. Espero que você goste. É muito cheiroso, gente. A gente sempre brinca que se tivesse cheiro, vocês iam comprar na hora. Sim, é muito bom. Porque da outra vez a gente abriu a sacola, o cheiro já vem, né? Já sobe. Eu também. E Kelly, eu queria te agradecer a você e toda a sua equipe, que é maravilhosa. Obrigada. Cheguei insegura e a gente vai conversar, vai conversando, e quando a gente vai vendo, a gente é muito bem recebida por você, pela sua equipe maravilhosa. Eu cheguei de um jeito, tô aparecendo de outro. Eu ia falar dela agora, acabei de falar de uma parceira e ia falar da outra, que é a nossa maquiadora Isis Maquiagem. Você acha que a gente tá linda no vídeo assim, por quê? Por conta dela que tá sentada ali, ó. E eu não canso de falar que eu amo. Maravilhosa. E a gente tenta dar esse conforto para as pessoas, para as nossas convidadas chegarem, serem bem recebidas, com todo o carinho, porque a Isis é maravilhosa. Ela não é só boa na maquiagem, ela é uma ótima pessoa. Eu sou apaixonada, já falei que eu quero ela pra minha vida inteira. E ela tá ali assim, ó. E eu amo. Todos da equipe, todos. A Kelly, a Nicole, das 7 Comunicações. Comunicações, né? 7. Comunicação. 7 Comunicação, que agora eu tenho uma assessoria, que eu tô metida, sabe? Eu adoro ser metida. Então eu tenho assessoras. E tá muito bem assessorada. Gostou? Tá? Ó, gente, vocês viram, não? Ó, bem assessorada. Nicole Kelly, 7
comunicação, tá? Vamos deixar o arroba aqui também. E muito obrigada. Obrigada a você. Sigam nossas redes, compartilham, se inscreva no nosso canal que não custa nada, tá, gente? Se inscrever lá no canal do YouTube é segundos, só clicar um botão, por favor. Beijo, fiquem com Deus.